Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer a confiança de vocês nesse projeto. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui. Eu me chamo Roosevelt, eu trabalho com tecnologia já há mais de 2 décadas e o nosso objetivo dessa formação é desenvolvimento de software orientado ao mercado. O que isso quer dizer, gente? Seja já com uma senioridade ou que estiver começando na área, a gente vai aprender juntos aqui, a gente vai evoluir juntos questões técnicas que vão desde a parte comercial, a parte que você prospecta o seu cliente, a parte que você aborda o seu cliente, a parte que você cuida da gestão contratual do seu cliente, a parte que você cuida também do financeiro, do fluxo de caixa ali operacional da sua atuação, até a questão operacional mesmo, como que eu desenvolvo sites, aplicativos, sistemas, soluções tecnológicas de maneira rápida e rentável e diretamente ao cliente, para que você, desenvolvedor, não fique somente refém do mercado formal para conseguir a sua renda, mas também consiga de diversas outras formas. Eu vou deixar aqui do lado, gente, vai aparecer aqui na tela do lado esquerdo de vocês o link aqui, o QR Code para as minhas redes sociais, para quem quiser me conhecer melhor, tanto ali no LinkedIn quanto no Instagram. Então, pessoal, vamos já logo dar início aqui ao nosso primeiro vídeo. Então, a gente vai começar desde as questões básicas de o que significa você ser um desenvolvedor freelancer, você trabalhar de maneira solo, orientada ao mercado, até técnicas rápidas de desenvolvimento e entrega de software. Bom, gente, para a gente começar aqui a nossa definição, o que significa você ser desenvolvedor freelancer? Então eu digo, gente, normalmente que para você se caracterizar desenvolvedor freelancer, você tem ali 3 pilares que te caracterizam dessa maneira. Quais são as 3 características principais? Você é totalmente responsável pela sua receita. Então aí tem um ponto positivo, mas também tem um ponto que precisamos ter atenção para que a gente tenha êxito na nossa carreira como desenvolvedor freelancer. Então, você, quando resolve atuar como freelancer, você vende os seus serviços de desenvolvimento de software ou de consultoria em tecnologia para diversos clientes e a estratégia e o esforço para isso é por sua conta. Então, qual que é a grande diferença do mercado freelancer para o mercado hoje aí, digamos, vamos chamar do mercado formal, o mercado natural? O mercado natural, normalmente, as pessoas têm buscado, as pessoas se formam tecnicamente, elas aprendem ali as linguagens de programação que ela precisa. Então, você está aqui, por exemplo, o caso do front-end, que é a minha especialidade. Então, a gente trabalha HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, um framework que começa a botar currículo no mercado de trabalho. Quando você participa de um processo seletivo e você é aprovado, essa empresa ela acaba te contratando para uma posição de desenvolvimento de software e ali você simplesmente não tem qualquer responsabilidade com a parte comercial. Você simplesmente recebe uma demanda, seja de um time de design, ou seja diretamente do seu líder. Você executa somente a parte operacional de programação e você tem uma definição de pronto, que varia de empresa para empresa, que você ou pode entregar para um departamento de testes, ou você mesmo é responsável por testar a ferramenta e já entrega diretamente para o cliente final. Esse é o caso do mercado comum. No mercado freelancer, o que acontece? Você é unicamente responsável também por captar o seu cliente, por fazer o brainstorm com o seu cliente, ou seja, você entender a necessidade do seu cliente, você entender o que o seu cliente precisa, então você precisa abordar o cliente, o possível cliente. Depois de abordar o cliente, você buscar qual que é a necessidade dele. Por exemplo, vamos supor aqui que você conseguiu entrar em contato com um gerente de uma autopeças. E aí a pessoa começa a explicar que a necessidade dela é ter uma organização do estoque, além de ter um próprio site. Então você começa a entender a necessidade dela e começa a moldar o que você poderia prover de solução para esse cliente.
Depois disso, você bola proposta para esse cliente, então você bola uma proposta para ele. A gente vai aprender aqui de maneira bem detalhada como que a gente cria uma proposta bem atraente e irresistível para o cliente, com margem inclusive para negociação. Então você cria esse tipo de proposta para o cliente, entra num processo de negociação, uma vez aprovado, aí sim você vai para essa parte que você realmente estudou, você realmente aprendeu a fazer, que é a parte operacional. Então é a parte que você vai começar a desenvolver a solução e vai também manter essa parte de reuniões de alinhamento e aprovação com o cliente para verificar se ele está aprovando o desenvolvimento que você está fazendo. Além de trabalhar com isso, você também é responsável pelas condições ali de remuneração com o cliente. Então, você que define o preço, você define as formas de pagamento conforme o fluxo de caixa. A gente também vai abordar dentro dessa formação aqui como que a gente calcula nosso valor por hora, como que a gente cria o nosso fluxo de caixa para que a gente não entre em problemas e imprevistos que a gente tenha dificuldade de sair, por exemplo, de passar por um período sem um fluxo de caixa, por um período sem entrar um capital. Então a gente vai aprender a lidar com tudo isso. Você vai, dentro ali das suas condições, oferecer condições de pagamento para o seu cliente e você também vai ser responsável por essa questão de cobrança, de pós-venda, de suporte ao cliente. Então, desde a ponta inicial até a ponta final da operação, quando você é desenvolvedor freelancer, ela acaba sendo contigo. A parte ruim, ponto de atenção, é que você acaba, consequentemente, trabalhando mais. Você acaba trabalhando bastante porque você lida com vários setores diferentes. Você acaba precisando gerir de outras coisas e não somente código. A parte boa, a parte boa disso é que você tem total autonomia para buscar uma remuneração. Então quantos clientes, por exemplo, couber no seu fluxo desejável de trabalho, você vai pegar e você vai captando e você vai dando prazos de entrega do trabalho conforme o fluxo que você quer trabalhar. Se você é uma pessoa que, cara, eu tô bem, eu quero fazer isso aqui somente como uma renda extra e eu quero dedicar 3 horas por dia do meu trabalho a freelancer. Então você sabe que, consequentemente, você vai ter uma remuneração mensal um pouco menor porque você vai dedicar menos tempo. Ou então, cara, esse mês eu estou precisando juntar dinheiro para um objetivo, ou então estou precisando pagar contas, eu estou precisando me livrar realmente de uma situação que eu estou cheque especial no banco, fatura de cartão. Então eu preciso trabalhar mais esse mês. Então você consegue buscar uma variação de renda que o mercado formal normalmente não te dá. O mercado formal, você trabalhando pouco ou trabalhando muito, o salário é o mesmo que você negociou lá no processo seletivo. Quando você atua como freelancer, você pode, às vezes, se dar o luxo de trabalhar um pouco menos e manter uma renda estabilizada, ou o mês que você realmente, literalmente, quiser dar o gás ali para ter uma renda maior, você consegue correr atrás disso e você consegue ter uma variação de renda. Outro ponto, característica principal quando você resolve atuar como freelancer, você define os seus horários de trabalho. Então isso é muito particularidade de cada um. No mercado formal, normalmente a gente tem um horário de entrada para bater o ponto, horário de almoço, horário de saída, e você trabalha segunda a sexta. Quando você atua como freelancer, você tem a liberdade de negociar diretamente com a pessoa que você está prestando serviço prazos de entrega. Se você trabalha de dia, se você trabalha à noite, se você trabalha durante a madrugada, isso é totalmente uma decisão sua. Então, o que você pode fazer? Você pode justamente se organizar do tipo, cara, eu quero trabalhar de segunda a quinta e sexta-feira eu não quero trabalhar, sexta, sábado e domingo eu quero descansar. Você pode organizar seu fluxo de trabalho para fazer isso. Ou então, cara, realmente eu preciso capitalizar, mas eu não abro mão da minha sexta-feira, eu vou trabalhar segunda, terça, quarta e quinta. Ao invés de eu trabalhar as tradicionais 8 horas por dia, eu vou trabalhar 12 horas, vou trabalhar de 8 da manhã a 8 da noite, de segunda a quinta para quê? Para sexta, sábado, domingo eu folgar. Ou então, cara, esse mês eu estou precisando de grana, eu vou trabalhar segunda a sexta, vou trabalhar umas horas a mais. Você consegue fazer isso. Consequentemente, você, por exemplo, minha esposa vai tirar férias, ou então meu filho tem um evento importante na escola, eu quero participar, quero estar presente. Eu posso me dar ao luxo de, por exemplo, cara,
semana tal não vou trabalhar, ou semana tal vou trabalhar só pela manhã. Então você consegue definir os seus horários de trabalho. Você não precisa prestar conta para o seu cliente final a hora que você está trabalhando. Você precisa prestar conta de entrega. Então tem pontos positivos aí também, onde você também consegue gerir seu próprio horário, você consegue gerir o seu próprio ritmo de trabalho, mas tem pontos de atenção. Você precisa ser muito disciplinado. Por quê? Porque aqui a falta de entrega, ela impacta diretamente no seu orçamento. Não que no emprego formal também acabe não impactando ali impactando na sua imagem, por exemplo. Se você é um profissional que está ali no seu mercado formal, carteira assinada, e começa a atrasar projetos, obviamente seu chefe vai começar a olhar para você de uma maneira um pouco tipo, cara, esse cara não está entregando, esse profissional não está entregando. Quando você vem... Só que são pontos de atenção ali de uma importância, obviamente, menos impactante. Aqui, quando você atua como freelancer e você não entrega, você literalmente também não recebe. Então precisa ter esse ponto de atenção de que você tem flexibilidade de horário, você pode se dar ao luxo, muitas das vezes, de trabalhar menos, de tirar férias quando quiser, de trabalhar quando, onde quiser, que inclusive é até uma característica pessoal minha que eu tenho bastante. Por exemplo, às vezes eu moro com minha esposa numa cidade, a família dela mora numa outra e a minha família mora numa terceira. Então, às vezes, eu consigo me dar ao luxo de passar, às vezes, uma semana, 2 semanas com os familiares dela ou com os meus familiares e consigo trabalhar da cidade que eu tiver normalmente. Às vezes eu consigo também pegar a minha estrutura de trabalho, basicamente um notebook, um monitor extra, e viajar para uma outra cidade, viajar até para um outro país, passar um tempo fora e continuar exercendo o meu trabalho. Então são tipos de flexibilidade que você, como profissional freelancer, consegue ter, porém precisa ter também essa carga de responsabilidade para poder entregar os seus projetos. E a terceira característica, gente, não menos importante, aliás, essa é uma das que eu considero mais importante aqui das três, é justamente você decidir em quais projetos vai se desafiar. Qual que é o grande erro quando a gente entra no mercado freelancer? A gente precisa de dinheiro, óbvio, dinheiro é muito bom. E a gente quer pegar tudo que aparece pela frente. Então, cara, às vezes eu me formei como front-end ali, mas apareceu um cara que ele quer um sistema de gestão de estoque que envolve algo bem mais complexo ali e tudo mais, e é coisa que eu, a princípio, não dou conta, vou precisar estudar bastante, aprender bastante coisa nova para poder meter as caras e pegar esse projeto. Então, gente, talvez isso não é um bom projeto para você pegar financeiramente. Porque, apesar de você ter um ganho financeiro a princípio, você vai ter um esforço dobrado ou, quiçá, triplicado para conseguir chegar num objetivo, porque você tem toda uma curva de aprendizado pela frente. A não ser que, caramba, essa já é uma área que eu gostaria de aprender algo sobre, para quê? Para poder abrir o meu leque de prestação de serviço. Então, se está nos seus objetivos aprender aquilo realmente para poder evoluir, aí até é válido pegar esse trabalho justamente para se desafiar. Porém, tem que ficar muito atento na questão de prazos de entrega, pois é algo que você está aprendendo, é um universo novo para você. Fazendo uma analogia, como se você fosse viajar para um determinado local e você nunca passou por essa estrada. Cara, você não sabe a condição da estrada, se ela é boa, se ela é ruim. Então você não consegue estimar de uma maneira muito precisa o tempo de viagem. Quando você vai para um lugar que você está acostumado, você consegue precisar exatamente quanto tempo você vai levar. Quando você vai para um lugar totalmente novo, ou local totalmente inexplorado por você, já fica mais difícil mensurar. Mesma coisa com projetos. Então, o que que normalmente eu acho que é um cenário ideal para você decidir em quais projetos vai se desafiar? Começa se especificando em pequenos nichos de mercado. O mercado de tecnologia é muito vasto, gente. Se a gente parar a analisar aqui o mundo real, tudo tem tecnologia, tudo tem desenvolvimento voltado à web. Se você pegar aqui, sair, abrir a porta da sua casa, sair, dobrar a esquina, encontrar uma lanchonete com um motoboy ali na calçada, você vai perceber que, caramba, aquela lanchonete tem um serviço de delivery, tem um motoboy ali esperando só receber um pedido para entregar o lanche. Normalmente esse pedido vem por onde? Por uma plataforma web, seja o site, seja um aplicativo de terceiro. Então, ou seja, tudo tem tecnologia.
aplicativos que você aluga bicicleta, patinete e tudo mais ali, supermercado também, gestão ali de produtos, preços, bipa preço, tudo é voltado hoje em dia à tecnologia. Então o mercado ele é muito vasto. Eu indico para quem está começando a carreira freelancer, você nichar um mercado, focar somente ali no seu business core. Então vamos supor, cara, eu estou muito craque aqui em desenvolver em WordPress, por exemplo, e cara, eu tenho já um modelo prontinho de site para imobiliária. Cara, foca nesse business core, começa a prospectar imobiliárias, corretores autônomos e tudo mais e vai oferecendo seus serviços. Por quê? Você já tem o boilerplate, a experiência própria para aquele business core. Então você desenvolver um negócio para esse cliente, o esforço é muito pequeno e você consegue entregar muito rápido esse tipo de trabalho. Então você vai ser mais produtivo, vai ser satisfatório para você, porque você vai encontrar poucas barreiras de dificuldade, porque é algo que você está habituado a fazer, e vai ser rentável para você, porque muitas das vezes é melhor você pegar, dentro de um mês, 4 projetos que te remunerem um pouco menos do que um projeto que vai te dar uma remuneração um pouco maior. Por quê? Porque você vai entregar 4 projetos e vai receber 4 vezes um valor ali, um pouco menor, consequentemente vai acabar capitalizando mais. Então, são as 3 características principais aí que eu considero para o mercado freelancer, seguindo de algumas dicas que eu dou logo para o início. E aí vem a grande pergunta, mas como que eu começo do zero? Como que eu, por exemplo, pego esse meu conhecimento que eu tenho básico de começar a fazer um curso na internet, um cursinho no YouTube, um cursinho que eu comprei numa plataforma, e como que eu começo do zero esse mercado freelancer? Eu nunca atendi ninguém, nunca trabalhei com isso, tenho um total de 0 clientes, como que eu vou mostrar para o cliente, fazer com que o cliente confie na minha entrega? E aí vem o pulo do gato, tá, gente? Muita gente pensa que é preciso ter anos de experiência e um portfólio gigantesco para poder começar. Não precisa disso tudo no início. Começar do zero, você pode focar no básico, em serviços que são essenciais para a maioria das empresas e que não exigem um nível de senioridade absurdo. Então, você pode se posicionar entregando soluções que, tecnicamente, para a gente são coisas básicas, mas que agregam bastante para o cliente. Por exemplo, falando do universo front-end, a gente começa aprendendo ali HTML, CSS, JavaScript. É uma barreira de entrada que a gente consegue transpor ela, teoricamente, de uma maneira fácil. Com poucos meses, a gente treinando bastante, praticando bastante, consegue entregar bem nessa área. Então, você hoje prospectar uma padaria, uma lanchonete, onde você faz um site institucional, colocando texto institucional, cardápio, com fotos, e a pessoa poder clicar no item do cardápio e automaticamente abrir ali uma API do WhatsApp e você fazer o pedido ali diretamente online, a pessoa entregar de moto na casa do cliente, preenchendo ali um formulário, preenchendo ali, entrando em contato com o chat via WhatsApp. Isso é extremamente simples para a gente, mesmo sendo desenvolvedor iniciante, e consegue entregar um valor absurdo para o estabelecimento. Então o mercado ele é muito vasto. O importante realmente é você se posicionar nessa questão. Então eu acabei de fazer isso, por exemplo, ou então você pode fazer um site com um sistema de agendamento conectado ali a uma API do calendário do Google, e aí você pode vender isso para médico, psicólogo, nutricionista, salão de beleza, barbeiro, enfim, tem diversos produtos, diversas funcionalidades aí que você pode criar que pode ser útil para muita gente e para muito estabelecimento. Ah, mas eu ainda não tenho nenhum portfólio. Então, comece a criar produtos para si mesmo, primeiramente. Então, você pode começar a criar pequenos produtos, você coloca no seu portfólio, sobe no seu GitHub, e já são cases, por exemplo, mesmo que fictícios, mas que você consegue mostrar para o cliente que aquilo ali está em pleno funcionamento. Então, você consegue se posicionar dessa maneira, mesmo sendo um desenvolvedor iniciante. Agora vem uma pergunta que muita gente faz. E com o meu equipamento, eu consigo ser freelancer? Porque tem gente que tipo, cara, eu não vou conseguir entrar na área porque eu vejo
Eu vejo lá no Instagram, eu vejo no LinkedIn, eu vejo todo mundo com aqueles PCs gamer, com gabinete ali cheio de lâmpadazinha, com 2, 3 monitores. E o pessoal fala que é imprescindível programar com 2 monitores, você tem que ter uma máquina potente com placa de vídeo. E, gente, para começar, isso não é uma verdade. Para você começar, você não precisa ter um computador de última geração. É óbvio que você precisa ter um computador que suporte minimamente as configurações necessárias das suas ferramentas de trabalho, que basicamente é a sua IDE predileta, o VS Code, ou quem trabalha com IA, o Cursor, Anti-Gravity, outras aí que tiver no mercado, mas você precisa suportar a sua IDE e você precisa suportar o navegador, basicamente. Então, eu vou dizer hoje aqui para pleno 2026 que não precisa ter uma super máquina para começar. Você tem um processador moderno, procurar saber de qual geração é o processador, que seja um Core i5 ou um Core i7, se você puder pegar, já está de ótimo tamanho. Se você não puder pegar um i7, um i5 serve. O i3 eu já digo, gente, que fica bem fraquinho, as coisas começam a gargalar, principalmente para multitarefas. Então, um Core i5 ou um Core i7 de uma boa geração, de uma geração mais recente, ou seja, um processador aí com 2 anos de fabricação no máximo, você já consegue ter um computador de bom nível. E pelo menos 8 GB de memória RAM. Isso eu estou dizendo pelo menos no mínimo. Quem puder colocar 16 já está dentro de um cenário excelente. Mas com 8 GB você consegue começar a trabalhar com o desenvolvimento web. Então, falando em preços aqui de hoje, eu digo que um computador desse, novo, 0 km, você consegue nas lojas aí de magazines de tecnologia na faixa de 3.000 a 3.200 reais. Mas se você, por exemplo, às vezes não tem esse dinheiro para investir ou não consegue parcelar, não tem limite para parcelar, você consegue isso aí nessas plataformas de compra e venda de equipamentos seminovos, equipamentos usados, um computador desse na faixa de 2.000 reais, você consegue. Lembrando que não precisa ser também notebook, você pode pegar também um PC, um gabinete, você pode ir montando ele aos poucos também, comprando peça por peça, até que você consiga chegar na sua máquina. Então, relativamente para você iniciar na profissão, você não precisa ter um orçamento, uma condição financeira top para começar. Você com um computador aí semi-novo na faixa de 2.000 reais ou novo na faixa de 3 a 3.500, você consegue começar a trabalhar normalmente. Monitor, gente, para quem não optar por um notebook, optar por um PC, optar por um gabinete de computador, é interessante, principalmente se você vai trabalhar com front-end, que ele tenha pelo menos uma resolução de 1366 pixels de largura, ou seja, resolução no mínimo HD. Por que eu digo isso, e principalmente no universo de front-end? Você vai precisar trabalhar com padrões de responsividade, ou seja, seu site, o seu sistema, ele precisa ser adaptável tanto para dispositivos pequenos, aparelhos celulares, mas também para monitores muito grandes. E se você trabalha com um monitor de baixa qualidade, você não consegue reproduzir cenários de alta definição. Então, às vezes, você trabalhando com um notebookzinho com a telinha pequenininha ou comprou um monitor bem baratinho lá, pequenininho, de 16 polegadas, bem antigo, o site pode estar perfeito para você e quando você vai entregar para o cliente vai acessar na tela dele ali, que pode ser uma tela bem maior, uma tela de resolução grande, e o site pode estar todo quebrado para essa pessoa. Então, para você entregar um trabalho ali, mesmo pixel perfect, um trabalho bem limpinho para o cliente, é interessante que você tenha um monitor aí de boa qualidade. O monitor também não é um equipamento muito caro, principalmente se você ir para a opção de seminovos e usados, você consegue aí, com um investimento bem menor do que até do próprio computador, comprar um monitor aí de boa qualidade. 2 monitores, gente, aumenta a produtividade? Aumenta bastante, mas não é impeditivo para que você comece a trabalhar. Você pode começar a trabalhar com um só, depois você pegando os primeiros projetos, ganhando seu primeiro dinheiro, você pode comprar outro. Outro ponto, gente, não menos importante,
conexão com internet estável. É importante você ter uma internet estável no seu local de trabalho para poder trabalhar com qualidade. Se você, por exemplo, eu pego o Wi-Fi do vizinho, ou então, cara, não, eu trabalho numa cafeteria na rua conectado ali no meu 4G, mas o plano de dados não dura muito tempo. O que que acontece? No mercado freelancer, você precisa realmente ter um contato constante com o seu cliente, você precisa colocar o teu site dentro de um ambiente online para que o seu cliente vá testando quando ele quer. Então você precisa criar essa questão de ambiente, você precisa estar sempre ali acessível para o cliente. E também os horários que você se propõe a trabalhar, você não pode ter ali, por exemplo, imprevistos que te impeçam de trabalhar. Porque às vezes você se planeja, cara, eu vou me planejar para fazer um viradão essa noite porque eu preciso entregar para o cliente amanhã de manhã. E se justamente nessa hora você fica sem internet e você não tem um plano de internet reserva, você não tem uma terceira opção e você realmente ali fica sem condições de trabalhar. Então é ruim, isso impacta na sua entrega e, consequentemente, como eu falei, impacta na sua remuneração. Então, investir numa internet estável é bem legal. Então, por exemplo, se você mora num local que tem uma internet 4G ou internet 5G de boa qualidade, você pode contratar um plano mensal de internet na sua casa, e se a internet falhar, você pode provisoriamente utilizar, rotear o 4G ou 5G do seu celular e utilizar por um tempo enquanto a internet não volta. Se você trabalha num local, você executa seu trabalho num local onde o sinal de celular não pega, é muito interessante que você tenha uma redundância de internet. Você tenha um plano de internet reserva. Você pode contratar um plano bom, pagar uma mensalidade normal. Você pode contratar um plano básico de uma internet reserva, para que, cara, se uma que caiu, você tenha outro provedor para conectar. Então, é bem importante também que você tenha esse cenário de estabilidade aí de internet. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo, foi mais para introduzir essa questão do mercado para vocês. O que que a gente vai ter agora no próximo vídeo, nossos próximos passos? A gente vai falar sobre quais serviços um desenvolvedor de software pode oferecer, ou seja, que tipo de serviço tu pode oferecer como desenvolvedor, e principalmente como que a gente vai cobrar por esses serviços de desenvolvedor de software, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.